No dia 6 de junho de 1944, ocorreu um dos eventos mais audaciosos da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Normandia, também conhecida como Dia D, que foi a maior operação de invasão já registrada na história. Nela, mais de 1.200 navios de guerra, 4.000 barcos de desembarque e 160.000 soldados atravessaram o Canal da Mancha, rumo a uma fortaleza alemã, na tentativa de virar de vez a guerra e derrotar Hitler e suas forças. Esse vídeo vai trazer um breve relato dessa incrível história. Após a conquista relâmpago da Alemanha sobre a França e a expulsão dos ingleses em Dunkirk, a Europa Ocidental estava praticamente sob o domínio nazista. Com a derrota sofrida, os aliados sabiam que para vencer a Segunda Guerra Mundial teriam de voltar ao continente e vencer os germânicos. Ao fim de 1941, Hitler, já esperando uma contraofensiva, ordena que uma fortificação seja construída por toda a costa do Atlântico, da Espanha e França até a Noruega. Era a Muralha do Atlântico, como se referiam os alemães, um sistema de bunkers interligados com canhões navais, casamatas e obstáculos na praia. Ao todo, as defesas se estendiam por incríveis 5.000 quilômetros. Em 1942, ingleses e canadenses lançam uma ofensiva ao porto de Dieppe, na tentativa de desembarcar 6.000 soldados em solo francês. Foi um massacre. Os alemães, muito bem preparados, rechaçaram o ataque aliado, matando mais de 900 soldados e capturando outros 2.000. A inteligência germânica parecia saber da invasão com antecedência. O fracasso em Dieppe mostrou que as dificuldades em desembarcar blindados e homens nas praias inimigas eram imensas. Muitos soldados morriam antes mesmo de saírem dos transportes, e os tanques afundavam ou encalhavam em bancos de areia. A muralha alemã parecia intransponível naquele momento, e o seu exército invencível. Até 1943, a Alemanha não havia sofrido derrotas significativas em seus avanços na guerra. Entretanto, os acontecimentos desse ano seriam fundamentais para uma mudança no tabuleiro do conflito. Os nazistas sofrem uma perda catastrófica em suas campanhas no leste europeu. A Batalha de Stalingrado foi o ponto de partida na virada para cima dos germânicos. Os soviéticos, após diversas derrotas, começam a reagir e empurram os alemães para fora de seu território. O rolo compressor vermelho agora partia destino a Berlim. Pela primeira vez, a Alemanha parecia vulnerável. Do outro lado, no Pacífico, os americanos enfrentavam os japoneses, como por exemplo na Batalha de Midway. Em novembro de 1943, os líderes de União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra se encontram na Conferência de Teherã. Stalin, Roosevelt e Churchill debatem sobre a abertura de uma segunda frente de batalha aos alemães, para auxiliarem os soviéticos no fronte oriental, dividindo a atenção dos exércitos de Hitler. Winston Churchill defende uma invasão pelo norte da África, que estava sob o domínio britânico, partindo rumo à Itália fascista de Mussolini. No entanto, os americanos estavam dispostos e determinados a lançar uma campanha sobre a França. Com certa relutância do ministro inglês, que já havia sofrido derrotas na França, as condições são aceitas e a Operação Overlord recebe sinal verde. Britânicos e americanos começam a trabalhar no planejamento da invasão em total segredo. Os aliados tinham a certeza de que o ataque deveria ser surpresa. Caso contrário, o sucesso da operação seria quase impossível. Começam então a estudar as defesas inimigas, buscando o ponto mais fraco da muralha germânica. Em 1944, os alemães sofrem mais perdas no leste europeu para os comunistas. Hitler sabia que uma possível invasão pela costa atlântica poderia ser a sua derrota. Ele resolve então chamar seu melhor e mais popular general, Erwin Rommel, para assumir o comando da defesa da Muralha do Atlântico. Após conhecer as defesas, Rommel percebe que existem muitas falhas e que elas não suportariam uma invasão aliada em larga escala. Ordena então que mais fortificações sejam feitas, centenas de quilômetros de arame farpado, obstáculos e milhares de minas terrestres são colocadas na praia ao longo de toda a costa. O plano aliado continua.
Missões de reconhecimento observam as novas defesas instaladas pelos alemães e a resistência francesa passava as informações que obtinha. Até mesmo o tipo da areia das praias francesas era estudado. Na Grã-Bretanha, engenheiros inventavam armas, máquinas e veículos elaborados especificamente para superar os obstáculos germânicos. Um exemplo desses engenheiros foi Percy Hobart, que desenvolveu modelos de tanques e veículos para a invasão. Projetos como tanques anfíbios, tanques açoitadores com correntes giratórias na sua frente para detonar as minas e assim abrir caminho para as tropas, blindados sem canhões que levavam rampas para a passagem de outros veículos e muitas outras engenhocas. Os ingleses construíram também portos flutuantes artificiais gigantes, os portos Mulberry, que eram utilizados para que as frotas de navios de suprimento pudessem descarregar. Além disso, instalaram secretamente um oleoduto embaixo do Canal da Mancha para fornecer o combustível para os veículos durante a invasão. As dimensões da Operação Overlord foram impressionantes. 1.200 navios de guerra, 4.000 barcos de desembarque, 12.000 aeronaves e 2 milhões de pessoas mobilizadas, sendo a maior frota de invasão já registrada na história. Foi a junção do exército, da marinha e da força aérea de todos os países aliados. Tudo isso numa estrutura de comando centralizada a cargo do general americano Dwight Eisenhower. O encarregado das forças terrestres e do plano de invasão era o marechal britânico Bernard Montgomery. Mas havia um problema. Como despistar tamanha operação da inteligência alemã? Para piorar, os aliados só podiam ocultar o local do ataque, visto que as condições da maré, pelas fases da Lua, determinavam que a ofensiva ocorresse por volta do dia 5 de junho, o momento mais baixo da maré e de lua cheia. Além disso, tinham que torcer também para que as condições climáticas fossem favoráveis, pois um mar revolto e um céu escuro e nublado poderiam dificultar ainda mais o desembarque das tropas. As preparações para o dia D começam com ofensivas de bombardeiros ao território francês controlado pelos nazistas. Os ataques têm como alvos rotas de abastecimento de suprimentos, ferrovias, canais, depósito de armas e de petróleo, com o objetivo de reduzir a capacidade alemã de mover rapidamente suas tropas e de suprimir a sua cadeia de fornecimento. Entre abril e maio de 1944, foram realizadas por volta de 200.000 missões aéreas pelos aliados. Não havia mais como esconder o ataque. O dia D se aproximava. Os germânicos interceptam o sinal de rádio inglês. A invasão seria por Calais. De fato, esse seria o ponto mais óbvio para a travessia vindo da Grã-Bretanha, pois se tratava do trajeto mais curto dentro do Canal da Mancha. A inteligência alemã confirma que um grande exército se mobiliza no sudeste da Inglaterra, exatamente do lado oposto de Calais. Do lado dos aliados, mais de 2 milhões de homens, 3.000 tanques e 12.000 aeronaves se preparam para a invasão. No dia 5 de junho de 1944, véspera do dia D, uma armada de 6.500 navios e veículos anfíbios zarpa em direção à França, mas a viagem dura pouco. Uma tempestade adia a missão e deixa centenas de milhares de soldados presos, mareados em alto mar. Na noite anterior, uma operação aérea leva 8.000 paraquedistas britânicos e mais 13.000 americanos que saltariam atrás das defesas costeiras dos nazistas. A missão começa mal. Nuvens pesadas fazem os paraquedistas errarem os locais de pouso. Muitos caem em campos que foram alagados propositalmente pelos alemães e acabam morrendo afogados. Além disso, os batalhões aterrissam em locais muito dispersos uns dos outros. O objetivo desses soldados era se reagrupar e se juntar às forças navais, encurralando as defesas costeiras e dividindo as tropas germânicas. Embora houvessem muitas divisões de blindados Panzer perto da praia, os alemães acreditavam que esse movimento dos paraquedistas na Normandia se tratava apenas de uma distração. Hitler, que tinha o comando exclusivo de 4 divisões de Panzers, estava dormindo nos Alpes suíços e ninguém quis acordar o Führer. E Rommel, comandante das defesas, estava na Alemanha para celebrar o aniversário de sua esposa.
As tropas nazistas, no primeiro momento, ficaram sem saber o que fazer. No dia 6, o tempo melhora e a armada parte novamente em direção à França. Os soldados acreditam que estão indo a Calais, mas no caminho os navios mudam de direção e vão sentido a Normandia. A inteligência alemã havia sido enganada. Eles foram induzidos por uma manobra diversiva. Um exército fantasma, liderado pelo general americano George Patton. Jipes, aviões e tanques infláveis são utilizados para enganar os alemães e fazer os germânicos acreditarem em uma ofensiva em direção a Calais. Espiões duplos passam informações falsas, despistando ainda mais o verdadeiro local da invasão. E graças à superioridade aérea, os aliados conseguiram manter afastado o reconhecimento alemão do verdadeiro exército que desembarcaria na Normandia, um movimento digno de um cavalo de Troia. A grande frota aliada se dividiria em 5 praias para desembarque. Cada uma delas recebeu um codinome, Utah e Omaha, que ficariam a cargo dos americanos, Gold e Sword, que receberiam os britânicos, e por fim, a praia de Juno, que estava na responsabilidade dos canadenses. 6 horas e 30 minutos da manhã é a hora H do dia D. Em Utah, apenas 100 alemães defendiam a praia, e os americanos conseguem derrotar as defesas com ligeira facilidade e com apenas 197 baixas, um número considerado muito inferior ao esperado. Por outro lado, em Omaha, a história foi bem diferente. 1000 soldados alemães experientes e bem treinados defendiam a costa. As balsas de desembarque atolaram em bancos de areia e muitas outras embarcações foram afundadas pelos canhões de defesas navais alemão. Os estadunidenses eram alvos fáceis para as metralhadoras e canhões. Omaha é um desastre. Apenas no primeiro dia, mais de 3.000 soldados americanos são mortos. A ofensiva leva 3 dias para derrotar as defesas e tomar a costa. Nos outros pontos de desembarque, embora com grande resistência, os britânicos e canadenses conseguem tomar as praias. Os aliados têm cerca de 10.000 baixas no primeiro dia de invasão. Porém, com os grandes números de suas forças, os alemães saem derrotados e perdem diversos pontos de sua bem armada defesa. No total, mais de 160.000 pessoas cruzaram o Canal da Mancha ao final do primeiro dia. Após as derrotas iniciais, os germânicos se reorganizam e a batalha, que era para ser rápida, acabou se prolongando. A tomada da cidade de Caen, que tinha como previsão 1 dia de combate, dura longas 7 semanas. Mas com a grande superioridade nos céus, os aliados bombardeiam constantemente as linhas de suprimento nazistas, que começam a enfraquecer. 1/4 do necessário chegavam às linhas de defesa. Sem peças de reposição e sem combustível, a infantaria alemã tem de fugir a cavalo da França. 10.000 germânicos são mortos na Batalha de Caen. 40.000 são capturados, mas 50.000 conseguem escapar, incluindo a maioria dos oficiais superiores, que voltariam em direção a seu país e lutariam ferozmente até maio de 1945. A guerra ainda estava longe de acabar. Em 25 de agosto de 1944, Paris é liberta, marcando a retomada da França pelos aliados. Uma vitória, mas uma vitória amarga. 500.000 de baixas entre soldados aliados e alemães, 20.000 civis franceses mortos e dezenas de cidades e vilarejos totalmente destruídos. A invasão à Normandia e o dia D serviram como um empurrão final nas pretensões nazistas e também como uma maneira de conter os soviéticos em seu avanço pela Europa, que vinham encurralando e impondo severas derrotas aos alemães do lado oriental do fronte. Sem dúvidas, podemos citar as palavras de Churchill, que disse: "Nunca tantos deveram tanto a tão poucos." E aí pessoal, gostaram do vídeo? Esse é o segundo mini documentário aqui do canal. Um vídeo com um estilo um pouco diferente dos outros que eu faço por aqui. Então se vocês curtiram esse modelo, já deixe o seu joinha para mostrar que vocês querem mais conteúdos como esse. Dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo, então eu conto também com a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Se inscreve aí para você ficar por dentro dos vídeos e para me dar aquela moral. Obrigado a todos que assistiram até o fim
e até a próxima, aqui no Sociedade da História.